Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero falar um pouco sobre o Quarteto da Felicidade e a responsabilidade desse quarteto para a nossa vida ser uma vida diferente, ser uma vida feliz, né? Nós vamos estar falando hoje sobre o quarteto responsável por nossa felicidade, que é endorfina, ocitocina, serotonina e também dopamina, né? Uma das coisas importantes que precisamos salientar, que precisamos enfatizar aqui, é quando é que foi, por exemplo, descoberto esse hormônio chamado de ocitocina e quais são as suas funções para com a nossa vida. Ele é um hormônio que ele foi descoberto em 1909, quando o farmacologista inglês Henry H. Dell notou que o hormônio levava à contração do útero em gatas grávidas, né? Então, ele é muito importante porque a partir do momento que você conhece um pouco mais desse neurotransmissor, ele te remete a você ter uma vida mais plena. Por exemplo, né? Ele pode ser ativado com pequenos gestos. É interessante salientar também que há milênios, por exemplo, a filosofia e a espiritualidade se ocupavam de um terreno nebuloso, né? Que é um terreno totalmente nebuloso, que é a felicidade humana. E as pessoas estão sempre buscando no outro a felicidade, as pessoas estão sempre buscando, através dos seus parceiros, através dos seus comprometimentos, através dos seus enlaces, a felicidade. Quando, na verdade, a felicidade ela não depende do outro, ela depende da capacidade de aceitação, de empatia, de gratidão. E para você ser feliz, você precisa desenvolver esses atributos que nós estamos falando aqui. Entretanto, foi preciso esperar até praticamente a era atual, né, para que a neurociência, por exemplo, fornecesse dados sobre o que acontece no cérebro das pessoas felizes, né? Alguns investigadores o chamam de o quarteto da felicidade, que é dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Existe um livro muito importante, Juraci, boa noite, seja bem-vinda. Existe um livro muito importante que era O Cérebro da Gente Feliz. Ele é inédito no Brasil, ele é recém-chegado, tá? Mas ele é muito importante para você que gosta de ler e adquirir conhecimento. Tá? E é um fruto, esse livro é um fruto da colaboração, por exemplo, entre a neurocientista, eu acho até interessante o nome dela, Sarah Teller, e o escritor Ferran Carses, cuja história chama assim, muita atenção, porque esse rapaz, esse neurocientista, ele foi afligido por ataques de pânico desde a adolescência e ele permaneceu, por exemplo, vários anos trancado em sua casa, sofrendo inclusive de paralisia corporal. Né? Ao completar 20 anos, ele decidiu, por exemplo, explorar essas possibilidades que vinham, que tinha à mão, por exemplo, médicos, psicólogos, terapias alternativas, esporte e alimentação. Ele queria reunir, por exemplo, o máximo de informações possíveis para se curar. Depois de vencer a ansiedade, nesse livro, ele examina, guiado por um cientista, como obter a melhor, né, de cada integrante desse quarteto que faz essa trilha sonora da nossa felicidade, do qual nós estamos falando aqui. Né? Maria Freire, boa noite, seja bem-vinda. Então, endorfina. Vamos começar a falar um pouco sobre a endorfina. Né? O que é endorfina? A endorfina, ela mitiga a dor e são analgésicos praticamente naturais e, ao estimular os centros de prazer, são responsáveis por nossos momentos de bem-estar e, inclusive, de euforia. Por exemplo, quando segregamos endorfinas ao praticar exercício, mas também ao fazer atividades agradáveis, como dançar, rir, ou nos ocuparmos de um hobby que nos apaixona, nós então liberamos endorfina. Como nós estamos falando desse quarteto aqui, que é responsável, Ivete Macedo, boa noite, seja bem-vinda. Quando nós estamos falando desse quarteto que é responsável pela nossa felicidade, a ocitocina, né, às vezes chamada de hormônio do abraço, hormônio do amor, hormônio do prazer, permite que nos vinculemos, por exemplo, a outras pessoas e desenvolvemos a confiança e o amor. Alguns investigadores associam como o contato físico, né, inclusive com o orgasmo,
E é até interessante salientar sobre isso, porque quando nós estamos falando sobre ocitocina, geralmente nós homens não produzimos tanto quanto as mulheres, né? E fazendo um mergulho mais preciso dentro desse hormônio, ou seja, estudando sobre ele, você vai compreender que a nossa vida, como que ela depende desse neurotransmissor, como que ela depende. Locutor, muito obrigado pelo presente, muito obrigado mesmo, gratidão por sua vida. E aí o que a gente observa é que esses neurotransmissores, eles estão ligados diretamente, é claro, à hipófise e também ao hipotálamo, todo o nosso estado límbico, né? Mateus, não é isso mesmo? Obrigado pelo presente, Mateus, você está aí, né? Gratidão por sua vida. Então, a fórmula para aumentar, por exemplo, os níveis desse hormônio que nós estamos falando aqui, ao tocar, ao abraçar, a beijar, de forma assim, muito regular também, parece favorecer essa produção quando você está nesse toque, nesse envolvimento de paixão, de amor com alguém, o seu a sua ocitocina ela vai sendo aumentada. É claro que com o passar dos tempos, é tão interessante a gente falar sobre isso, vai se declinando, né? Quando a gente vai envelhecendo, vai perdendo esses hormônios. Opa, Matheus, nós estamos aí. Obrigado por ter vindo. Então, ela recebe, por exemplo, esse nome porque esse quarteto da felicidade que nós estamos falando sobre ele te leva, te estimula a ter uma vida mais plena, mais feliz. Um outro que eu queria falar sobre ele é a serotonina. A serotonina, ela recebe, por exemplo, por direito próprio, o apelido de antidepressivo natural. Eu quero abrir um parênteses para falar um pouco sobre isso. A serotonina, ela geralmente começa a se desenvolver a partir do intestino. Então, quando uma pessoa, dependendo da sua alimentação, né, ela começa a ficar triste, depressiva, angustiada, etc, etc, é porque ela está com uma perda muito grande de serotonina. Obrigado, Matheus, pelo presente. Então, o que acontece? Você, a partir do momento que você alimenta bem, né, e existe a serotonina a partir dos alimentos, e ela é produzida no intestino, você vai ter uma vida mais feliz também. Levando-se em conta que a maior concentração, igual nós falamos, de serotonina, está no intestino e frequentemente se subestima, né, o impacto de uma dieta, claro, equilibrada. Se você tem uma dieta equilibrada, automaticamente você vai ter mais esse neurotransmissor atuando em seu favor. Guarde bem isso, né? O outro fator importante para que você possa ter mais serotonina é a exposição à luz natural do sol. Quando a gente fala da luz natural do sol, eu estou sempre dizendo o seguinte, a importância de você tomar sol pelo menos 10 vezes por dia, 10 minutos, digo 10 vezes, 10 minutos ao dia, né? Isso é entre 10 a 11 horas ali, mas é sol no corpo todo, né? Então não é só sol nos braços, é sol para todo o seu corpo. Aí também isso vai contribuir para que você possa ter um elevado grau aí de serotonina. Nanda, boa noite, que bom que você veio, seja bem-vinda. A dopamina, então, ela promove, por exemplo, o prazer e o relaxamento, além de alimentar também a nossa motivação. Olha só que interessante. A dopamina, é importante, como eu estou falando aqui desses 4 fundamentais neurotransmissores que fazem com que você tenha uma vida feliz, uma vida mais harmoniosa, porque a partir do momento que você começa a descobrir, por exemplo, eu estou dando simplesmente aqui algumas pinceladas, tá? Você pode desenvolver estudos abrangentes a partir desse quarteto da felicidade que nós estamos aqui trazendo um pouco sobre ele nessa importante live. A dopamina, então, esse neurotransmissor está muito presente nas pessoas felizes e participa de inúmeros processos cerebrais relacionados com a conduta e a aprendizagem, para que esteja sempre presente, por exemplo, de forma generosa e essencial. É muito essencial dormir uma média de 8 horas diárias. Ou seja, a pessoa precisa dormir bem, porque quando você dorme bem, o seu cérebro libera todas as toxinas durante o sono. O sono
é primordial para que você tenha uma vida também feliz, uma vida plena, uma vida equilibrada. E dormir bem, você sabe que dormir em um ambiente onde não tenha nenhum ruído, né? Eu sempre digo que para você ter um cérebro totalmente eficaz, você precisa uma noite de sono é saúde, sim, Nanda. Se você dorme bem, com certeza você no outro dia vai pensar melhor, você vai estar com uma autoestima mais elevada, você vai estar com uma vida plena a partir do momento que você dormir bem, tá? É um lugar totalmente fora de uma luz, tá? Porque quando o seu quarto ele é muito iluminado e você não tem essa noite onde o cérebro entende que tem que descansar, se o cérebro entender que ele não está descansando por causa de alguma luz de fora, ou seja, você não vai ter um sono reparador de energia. Então é importante, é imprescindível para que você que queira ter uma vida feliz, tenha também um bom sono. Ah, Praticar exercício a gente sempre fala que é primordial, né? Comemorar feitos também estimula a sua produção. Isso é uma outra coisa interessante. Quando você comemora feitos, né? Você já viu que a pessoa que ela começa a entrar nesse quadro terrível da depressão, ela começa, por exemplo, a deixar algumas coisas ao lado, ela não quer mais comemorações, ela começa a perder vínculo com as outras pessoas, ela começa a ficar se recatar, ela começa, por exemplo, numa indisposição de estar em grupos, etc, etc. Por quê? Porque ela vai perdendo a dopamina. Então, é importante, digo mais uma vez, que você entenda esse quarteto da felicidade, para que você não fique, por exemplo, transferindo para o outro uma coisa que é totalmente sua. Por exemplo, eu fico transferindo para o outro, por exemplo, eu não sou feliz por causa de, se vitimando, na verdade, eu não sou feliz por causa do outro, eu não sou feliz porque o outro está dizendo isso, porque o outro acha isso. Não, o outro sempre vai ser o outro, né? Eu até chego a dizer que a empatia, ela está muito ligada a uma humildade psicológica de você compreender o outro. Isso é muito interessante. Então, a empatia, ela é um processo, por exemplo, de você, não é você se colocar no lugar do outro, porque o outro é sempre o outro. Você nunca vai, por exemplo, se colocar no lugar do outro. Você precisa entender o outro. O que falta muito hoje é essa percepção do entendimento. Quando eu entendo bem o outro, eu começo a viver melhor, eu começo a ter uma vida mais plena. Maria, boa noite, seja bem-vinda. Então, vejamos bem, quando a gente fala, eu estava falando aqui sobre o Ferran Casas e Saratelli, que escreveu um livro que é muito importante, eles explicam em seu livro que podemos obter um cérebro feliz com algumas dessas chaves. Que chaves são essas? Vamos lá. Vamos a algumas dicas aqui. Natal, Rio Grande do Norte. Viver em modo presente em um lugar, por exemplo, de gastar a energia se projetando para o passado ou futuro. Então, viver em modo presente, digo, em lugar de gastar energias se projetando para o passado ou futuro. Quando eu começo a projetar a minha vida no outro, em alguém, ou no passado, ou no futuro, é um mecanismo de defesa do ego. Dulce, boa noite, seja bem-vinda. Então, esse mecanismo de defesa do ego, que Ana Freud escreveu muito sobre ele, depois se vocês quiserem até fazer um mergulho com mais exatidão, sobre Ana Freud, filha de Freud, que escreveu sobre o mecanismo de defesa do ego, desses mecanismos de defesa é projeção. Eu projeto no outro, eu projeto em alguém, eu projeto em alguma coisa, tá? E isso nos remete, por exemplo, a nós estarmos deixando efetivamente, ou melhor dizendo, perdendo algumas coisas que a gente poderia estar, né, vivendo melhor o presente, sem gastar esse tipo de energia projetando no passado ou no futuro. Então, uma outra dica que eu deixo, e é claro, quando eu estou falando de projeção, isso incluiria administrar um tempo real, né? Quando você tem a administração do seu tempo real, ou seja, você administra o seu estresse, você administra o seu medo, sem dramatizar, né? A gente começa a aceitar as nossas emoções tão naturais quanto... Porque o medo, ele é passageiro. O estresse, ele não pode ser algo que vai ficar
na sua vida, você vivendo com ele, mas de vez em quando você tem um estresse, e o estresse aumenta sempre o cortisol, né? Maria, eu sou de Minas Gerais, Sete Lagoas, Minas. Então, veja bem uma coisa interessante. Há quase 2 milênios, Marco Aurélio já recomendava o seguinte: olha só, aceite o que você pode controlar e deixe de lado o que você não pode controlar. E uma outra coisa que eu sempre deixo como dica para as pessoas que querem ser mais felizes, elas precisam praticar a resiliência. O que é resiliência? É a arte de sobrepor as dificuldades. Quando você pratica a resiliência, o que é resiliência? É quando você está vivendo um dilema, é quando você está vivendo um conflito, quando você está vivendo numa fase tribulosa na sua vida, e você precisa praticar resiliência, que é essa arte de sobrepor as dificuldades. Um outro fato interessante fala sobre a Revolução Industrial. Numa outra live, sim, viu, MTM Jack? Eu falarei. Alguns neurocientistas, por exemplo, eles calculam que essa parte incontrolável, por exemplo, que existe uma parte incontrolável de estresse, né, de medo, etc., que é uma carga genética. Mas eu sempre chego a dizer o seguinte, e que corresponde a 40%, por exemplo, né? Quando, na verdade, nós precisávamos entender, gente, a carga genética, ela não pode modular a minha vida. Inclusive, acabei de publicar um livro na plataforma Clube de Autores, onde eu falo, por exemplo, sobre essas armadilhas da mente. O que são essas armadilhas da mente? O que são essas ervas daninhas que vêm para fazer com que você viva uma vida num grau de neuroticismo muito elevado, né? E ali nesse livro, eu estou tratando sobre a personalidade em 5 facetas, ou seja, 5 traços da personalidade. Se você puder ir lá e adquirir, eu vou ficar muito grato. Edivaldo Miranda, você vai na plataforma Clube de Autores e você vai ver lá Armadilhas da Mente. Eu tenho outras obras publicadas lá também, mas aproveito o ensejo para citar sobre isso. Porque quando você começa a conhecer a sua personalidade, por que você pensa assim, por que você age assim, por que você se sente assim, esses padrões de pensamento, esses padrões repetitivos, né? Esses pensamentos intrusivos que vêm e te tiram do foco, te leva, por exemplo, te remete a uma vida totalmente neurótica, que você não tem controle, é preciso que você comece a partir daí ter um entendimento. É claro que o autoconhecimento, ele também é libertador, e você conhecendo mais sobre esse assunto, principalmente sobre os traços de personalidade, você vai ter uma vida mais plena, ok? Então, vá lá, adquira essa... É uma mentoria que está num valor assim, muito significativo na plataforma Clube de Autores. Uma outra coisa interessante, o título é Armadilhas da Mente, tá? 90%, 95% dos nossos pensamentos, na verdade, esses pensamentos intrusivos, esses pensamentos que você faz a pergunta, de onde que vem, por que eu penso assim, né? Por que está sempre me perseguindo esses pensamentos? E nós sabemos que muitas das vezes pode ser uma carga genética, mas que isso pode mudar, porque já existem ferramentas validadas cientificamente para que você possa ter uma vida mais plena e feliz. Então, alguns neurocientistas chegam a classificar que 40% é genética, né? Enquanto que se pode controlar a neuroplasticidade, a neuroplástica, que também é 60%. Ok? Eu passei aqui hoje simplesmente falar um pouco sobre esse tema, que eu acredito que é de grande relevância, é muito pertinente para todos aqueles que querem conhecer mais sobre o quarteto da felicidade. Eu deixei algumas dicas aqui, todavia, se você quiser saber mais, nós estaremos sempre aqui ao teu inteiro dispor. Se você me segue lá no vermelhinho, segue. Se ainda não segue, vá lá, tá? Edivaldo Miranda. E também no Instagram, você pode me seguir lá. Nós temos muitas dicas, principalmente relacionado a temas diversos. E um desses que nós estamos falando aqui, o Quarteto da Felicidade.